hoje contra o Coimbra, 9h30 da noite, transmissão do Premier. O Atlético vai tentar a terceira vitória consecutiva agora no Campeonato Mineiro. Partida é no Estádio Independência e o Dudamel fazendo toda... tentando dar rodagem, né, como a gente gosta de dizer, para esse elenco atleticano. Tá aí na tela a provável escalação, meu caro. O que você explica pra gente? Vamos lá, o Atlético deve começar jogando com o Michael, que tem substituído o goleiro Vitor, que ainda não recuperou a forma física por conta de uma tendinite. O Mailton foi muito bem no último jogo, fez um gol, deu 2 assistências. E vou deixar a defesa para daqui a pouco, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês. Na lateral esquerda, o Fábio Santos. O Dudamel deve manter esse esquema com 3 volantes no meio de campo, com o Zé Wellison mais centralizado, o Alan e o Jair com um pouco mais de liberdade. E na frente fica dúvida, né? Ele tem o de Santo como centroavante, mas pode começar com o Ricardo Oliveira. Aí tem as opções do Edinho, do Johan, tem também o Marquinhos. Ele pode surpreender com algumas mudanças para essa parte. Agora, o que eu gostaria de perguntar para vocês com relação à defesa é o seguinte. O Atlético tem 3 jogadores num nível muito bom para formarem a dupla de zaga nesse ano no Atlético. No último jogo, o Dudamel escalou o Gabriel ao lado do Igor Rabelo. Na estreia, foi o Hever ao lado do Gabriel. E hoje eu acho que ele deve fazer a terceira mudança. Deve colocar o Hever ao lado do Igor Rabelo. Entre esses 3, o Igor Rabelo foi o jogador que mais jogou na temporada passada entre os times brasileiros. Foram 64 jogos. O Hever fez uma boa temporada, voltou a marcar gols. O Gabriel fez uma temporada ótima também no Botafogo. Foi disputado pelo clube carioca, mas o Atlético trouxe de volta. Para vocês, entre esses 3, quem que deveria formar a zaga titular aí? Boa pergunta. Assim, é curioso até porque o Igor Rabelo foi trocado pelo Gabriel na temporada passada, né? Um para o Atlético, outro para o Botafogo, agora eles estão juntos. E o Hever tem toda a história no Atlético e tal. Eu acho o Hever um jogador mais lento, mas eu acho que o Hever para início de temporada, para ganhar ritmo, ok. Eu vejo a dupla de zaga do Atlético no Brasileirão, o Igor Rabelo e o Gabriel, pela constância. Até o Igor Rabelo, sendo um zagueiro, jogando tantas partidas seguidas, sem suspensão, sem lesão, e mais ou menos o que o Gabriel fez com o Botafogo, eu vejo a dupla do Atlético de zaga pro Brasileiro com esses 2 e não vejo o Hever. O Hever fez muito tempo com o Leonardo Silva, eram 2 jogadores mais veteranos fazendo... O Hever tem mais lesões, tem mais... E mesmo com a história toda dele no Atlético, eu vislumbro a dupla do Brasileiro com esses jogadores mais jovens e vigorosos. Acho que o Hever ainda não está na fase, digamos, descendente da carreira, mas já não tem o mesmo vigor. Foi até utilizado algumas vezes como volante no final do ano passado e não foi bem como volante no time do Wagner Mancini. E acho que talvez para o início da temporada, o Dudamel sentindo, sabendo que é um jogador referência, tal, coloque ele e até faça um revezamento. Mas, para mim, a dupla de zaga minha para o brasileiro é Gabriel e Igor Rabelo. Olha, quero saber de vocês a lateral esquerda, porque o Galo tem o Fábio Santos, jogador mais experiente, e tá chegando o Guilherme Arana. Agora eu posso dizer que tá chegando mesmo, né, meu caro Maurício? Olha lá. Mais do que tá chegando, já chegou. E foi recepcionado por esse cara aí, ó. O Homem Arana. Meu Deus. Ele foi lá... Essa o Sereto vai gostar, tenho certeza. O Guilherme Arana desembarcou em Belo Horizonte. Ontem foi recebido por torcedores do Atlético. Ele, hoje, na tarde de hoje, vai assinar o contrato, fazer os exames médicos, se tudo caminhar bem. Ele vem para assinar um contrato de 2 anos, com a possibilidade de ser prorrogado por mais 3 anos. Guilherme Arana vem para a posição de lateral esquerdo. E o Fábio Santos, que é o concorrente da posição dele, diz que ele pode vir. O Fábio Santos, inclusive, elogiou muito o Guilherme Arana, que é engraçado, né? Um concorrente elogiando o outro que está chegando, mas isso porque, claro, o Guilherme Arana foi bicampeão brasileiro pelo Corinthians, se destacou, foi o melhor lateral do Brasileiro de 2017. O Fábio Santos e ele conviveram juntos e há uma relação de amizade muito forte entre os dois. O Fábio Santos, inclusive, fala que o Arana é como se fosse um filho para ele e eu acho que agora ele vem com status de super-herói, igual esse Homem-Arana, né, não, Zereto? Gostou? O Guilherme Arana, eu gostei. O Guilherme Arana jogou muita bola no Corinthians. Agora, ele mas não na joga, Europa, quer ver o desempenho dele na Europa? Pois é, não joga há muito tempo, né? No Sevilha, você vai mostrar os números? Sim. No Sevilha E no Atalanta. E no Atalanta. Jogou, foi pouquíssimo aproveitado na Europa. Pouquíssimo aproveitado. Agora, tem um detalhe, André. A contratação, e a contratação do Arana fala muito sobre o mercado do futebol. Ele fez 25 jogos na Europa.
E apenas 2 gols em 2 anos. Ela fala, a contratação do Arana fala muito sobre o mercado do futebol, porque a análise, ela não é só técnica e tática. É claro que o Guilherme Arana, em tese, é uma excelente contratação. Mas passa muito pelo relacionamento dos clubes com os empresários. Então, vou dar um exemplo. O Guilherme Arana foi negociado do Corinthians para o Sevilha. O Corinthians tentou, depois de 2017, quando o Guilherme Arana jogou no Corinthians, contratar o Guilherme Arana 2 anos seguidos e não conseguiu. 2018 e 2019. Tentou trazer de volta o Guilherme Arana e não conseguiu trazer de volta. O Guilherme Arana, esse ano o Corinthians foi atrás de outro lateral esquerdo. Mesmo com o Guilherme Arana, em tese, à disposição no mercado. O Corinthians preferiu contratar o Sid Clay fora de forma, em vez de contratar o Guilherme Arana. O Guilherme Arana trocou de empresário. Não é o mesmo empresário que tem um bom relacionamento com o Corinthians. O Guilherme Arana trocou de empresário. E agora o Guilherme Arana vai jogar no Atlético Mineiro. O que eu quero dizer com isso? Que depende muito do relacionamento que você tem com os empresários, determinadas contratações. Não passa só pela questão técnica. Porque eu fico perguntando, por que o jogador interessa, daqui a pouco deixa de interessar? Não é só o quanto vale, o quanto pesa ou a questão técnica e tática. No mercado do futebol, cada vez mais o interesse passa pelo relacionamento dos clubes com os empresários, pela oferta dos empresários para os clubes. Então, por isso, hoje, o Guilherme Arana vai jogar no Atlético e não vai jogar no Corinthians, por exemplo. Mas eu acho que também ainda é um jogador, ele tem muito potencial, mas ele fez uma temporada boa no futebol até hoje. 17. Uma temporada boa. Então, assim, a gente lá, o Fábio Santos é como se fosse o sucessor, foi o sucessor do Fábio Santos no Corinthians. Então, o Fábio Santos, agora, a regularidade do Fábio Santos nos últimos anos é uma, o Guilherme Arana, e acho que até, dependendo, o Atlético tem um técnico criativo, ele possam até jogar os dois juntos, de repente, ele atuar numa outra função, como atuou no Sevilha de vez em quando. Mas ele é um jogador que teve um ano, porque o Corinthians de 17, ele carimbou muita gente por uma temporada brilhante, mas teve muita gente que viveu daquela temporada até agora. Não teve a mesma sequência. Então, acho que ele é um jogador... Ele não é uma certeza. Eu não acho uma certeza. O próprio técnico. O próprio técnico. A gente não sabe como ele vai chegar. Não sabe como ele vai chegar. O que a gente viu dele aqui na temporada de 17 é um jogador de qualidade, um poder ofensivo bom, uma característica um pouquinho diferente da do Fábio Santos, até pela idade, né? O Fábio Santos é um cara que até constrói bem por dentro. O Arana vai dar um pouco mais de profundidade. E é aquela coisa de você ter 2 caras para posição, né? Que se sair um outro, você tem outra altura, né? Mas é uma incógnita do que qual o Arana que a gente vai receber aqui no Brasil, né? Sem dúvida. E o Arana aumenta a nossa lista dos jogadores bate e volta. Chegam na Europa, ficam 1, 2 temporadas, 2 e meia